Marcos. E olha, gente, o ex-presidente do Senado e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, manteve por um período de 5 anos um esquema de rachadinha e empregou funcionárias fantasmas em seu gabinete. É justamente o que aponta uma reportagem da revista Veja, divulgada nesta sexta-feira, dia 29. A prática é irregular e consiste no desvio de salário de assessores parlamentares. O funcionário é contratado, não desempenha a função e ainda recebe apenas parte do dinheiro a que teria direito. Alcolumbre nega todas as irregularidades. A revista ouviu 6 personagens, para vocês terem uma ideia, todas mulheres que dizem ter participado do esquema no gabinete do senador. A reportagem da Veja, elas admitiram que aceitaram a proposta porque precisavam dos recursos. Em nota, Alcolumbre nega veementemente ter praticado qualquer uma das acusações. É justamente essa a nossa pauta para discutirmos sobre essa possível rachadinha, né? Acusações estão colocadas, enfim, agora cabe a gente também discutir isso. Eu quero saber de você, minha querida Bruna Torlai, como é que você vê essa prática, no caso, na presidência da CCJ atual. Aliás, falando em CCJ, tem muita coisa parada por lá. Pois é, né? A única coisa que não está parada é a pirraça do Alcolumbre com relação aí a colocar e não em pauta a convocação, né, do André Mendonça. Mas, falando sobre essa prática da rachadinha, ela é generalizada no Brasil todo. A gente conhece muito bem essa prática, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. Mas se a gente analisar todas as prefeituras, ela é algo generalizado no Brasil, tá? É algo que realmente é utilizado para fazer caixa de campanha. E, evidentemente, eu acho muito provável que o Alcolumbre tenha culpa no cartório. Como eu também acredito que as acusações contra o próprio Flávio Bolsonaro devam ter fundamentação, porque rachadinha é algo que se faz mesmo, né? Agora, o Alcolumbre vir a público para dizer que não fez é feio, é ruim, porque provavelmente você já tem esse testemunho, né? Seria mais interessante admitir. E a gente percebe aí qual é o tipo, qual é o perfil de senadores que nós temos hoje. O Senado, ele precisa urgentemente de uma renovação. São pessoas que não têm exatamente a capacidade moral de admitir um erro, como, por exemplo, fez, felizmente, o Onyx Lorenzoni. Ele chegou a admitir e pediu desculpas por ter participado de um esquema de corrupção. Tá? A gente entende qual é o papel da corrupção no Brasil, mas a partir do momento que a gente tem políticos que pelo menos admitem, a gente já tem um pequeno avanço, né? Que é a pessoa que é capaz de admitir o erro. Davi Alcolumbre, justamente, foi a maior aposta errada do próprio Onyx Lorenzoni no primeiro ano de governo Bolsonaro, né? Foi a figura que ele encontrou ali junto com o Rodrigo Pacheco, trabalharam muito para que ele derrotasse, ficasse no lugar ali do Renan Calheiros, para afastar o Renan Calheiros, aliado histórico de Lula, cabeça comunista, alguém que seria muito pior do que o próprio Alcolumbre, mas ficou-se ali com uma figura totalmente medíocre que aliou-se a Rodrigo Maia para travar o governo. E isso, inclusive, talvez tenha sido até uma das razões para que o Onyx Lorenzoni perdesse um pouquinho do seu prestígio e saísse da Casa Civil. Enfim, é uma figura que não acrescentou absolutamente nada à frente do Senado e acrescenta menos ainda agora à frente da CCJ. Meu caro Fábio Pipeno, essa prática da rachadinha também ficou muito conhecida no Brasil por conta do caso envolvendo o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. Como é que você vê isso agora na presidência da CCJ? Antes de falar sobre isso, queria fazer uma pergunta muito rápida para a Bruna. Bruna, o que foi mesmo que o Onyx Lorenzoni admitiu? Ele admitiu ter recebido dinheiro de maneira irregular para a campanha. Perfeito. Qual foi a punição que ele recebeu? Agora você me pegou, Perno, não me lembro. Nenhuma. Mas então, nenhuma. Ele e as pessoas do pacote, o que está errado. Errado. Agora, diferente das outras pessoas do pacote, que negam até mentirosamente, muitas delas pelo menos, esse foi réu confesso. Esse foi réu confesso no momento em que o Moro também fazia parte do governo e não foi tomada atitude alguma. Agora, em relação aí às acusações contra o senador Alcolumbre, ele vai tentar se defender, ele nega, as outras pessoas acusaram. Mas veja, é mais um caso, mais uma acusação, né, que cerca um político que estava lá, anônimo, no baixo clero, talvez já aprontando aí, né, até porque essas denúncias, segundo o que as moças disseram, isso teria começado em 2015, logo após ele ter tomado posse. Essa foi uma figura que aí o Bolsonaro vai lá e pinça do baixo clero do Senado para fazer dele
o presidente do Senado. E hoje paga por isso. Hoje sofre com isso. Porque o Alcolumbre ele só é o presidente da CCJ em função do prestígio que ele angariou enquanto presidente do Senado. E aí eu não estou... E veja, o presidente Bolsonaro não fez nada que outros governantes do Brasil já não tivessem feito antes. Não é nem essa, enfim, não é nem essa a questão. Eu só quero dizer o seguinte, a representação parlamentar aqui no Brasil, ela continua ruim e ela não piorou. Ela é basicamente a média do que sempre foi e os governantes têm que lidar com esse tipo de coisa. Agora, cabe ao governante tentar, pelo menos, ser um pouco mais seletivo nas suas companhias. Porque escolher Alcolumbre para ser presidente do Senado é o fim. Só corrija essa informação, Piperno, para não ser desonesto com o público, porque, na verdade, não foi exatamente uma escolha. Ele ocupava uma posição que era uma posição estratégica para ser a figura, naquele momento, do ponto de vista pragmático, que teria condições para evitar que o Renan Calheiros fosse presidente do Senado de novo. A única tática ali era evitar que Renan Calheiros, o cangaceiro, aquele que acumula processo no STF, aliado de Lula, comunista, cabeça de comunista, fosse presidente do Senado. Que o Alcolumbre é medíocre, não se preocupa, todo mundo sabe. Ninguém foi pensar alguém de baixo clero, não. Ele estava à frente, ele estava ocupando um cargo que eu não me lembro o nome, o Serrão, provavelmente o VAR, ele vai saber dizer, e ali o Onyx Lorenzoni viu numa oportunidade de evitar o pior, que seria Renan Calheiros. O Brasil é tão complicado que a gente está sempre assim, né? Evitando o pior. Era mais um político do DEM, Onyx, o Rodrigo Maia, que se elegeu naquele momento presidente da Câmara. Agora, será que... Vejam, em 2018, a onda bolsonarista levou um monte de gente lá para o Senado. E vários dos que já estavam lá... As liste, que eu desconheço. Por exemplo, o senador Reise. Não, então, você falou uma lista, são 80, me indica 40. E muitos dos senadores que se elegeram em vários estados se elegeram... São 40 ou são 6? É uma diferença, naquele momento foram 2 por estado. Quantos? Não, mas Bolsonaro, se fossem 2 por estado pró-Bolsonaro, a gente já teria tido impeachment do STF. Não estou te falando que são 2 pró-Bolsonaro naquele momento. Vários pegaram carona na onda bolsonarista. Fábio e Bruna, por favor. E aí, eu imagino que em algum momento Bolsonaro talvez conhecesse alguém de melhor índole do que o senador Alcolumbre. Olha só, gente, tem uma fala aqui muito impactante da Mariana Ramos Brito dos Santos, que é uma das 6 envolvidas nessa reportagem publicada hoje pela revista Veja. Eu faço questão de ler porque realmente traduz tudo aquilo que nós estamos discutindo. Ela diz o seguinte, olha, o senador me disse assim: eu te ajudo e você me ajuda. Estava desempregada, meu salário era mais de R$14 mil, mas topei receber apenas R$1.350. A única orientação era para que eu não dissesse para ninguém que eu tinha sido contratada no Senado Federal. Serrão, a gente pode listar aqui vários casos, já comentamos aqui de alguns deles. Como é que a gente consegue coibir essa prática no Brasil? Esse é um grande problema. Nós precisamos, no Brasil, de uma mudança cultural, porque aqui, repito, a maioria da população é Estado dependente, aceita o jogo do patrimonialismo político. Então, os políticos fazem isso. O político existe para quê? Para dar vantagem para você em troca do voto. Então, isso é uma corrupção política. Por mais que a gente não queira, isso é essencialmente corrupção política. Agora, questão da raspadinha. Vamos a 2 aspectos importantes. Rachadinha. Questão da rachadinha. Rachadinha, por que a rachadinha acontece? Ela acontece porque os políticos encontram uma forma corrupta de se autofinanciar indevidamente com o salário, com um monte de assessores que eles têm direito a nomear. Maioria dos assessores inúteis, chamados tecnicamente de aspones, assessores de porcaria nenhuma. Para não usar, para ser um termo assim bem educado. Então, imagine se você colocar uma câmera escondida em frente aos caixas eletrônicos de assembleias legislativas, Câmara dos Deputados, Senado e câmaras de vereadores. No dia do pagamento, você vai ver um movimento atípico de saque de dinheiro altíssimo. Saques altos em dinheiro vivo, e aquele dinheiro vivo o servidor pega para ele?
Negativo. Ele pega para fazer exatamente essa rachadinha, que é o quê? A repartição antiética do dinheiro com o seu gabinete, com políticos, com outros assessores. Isso aí é ilegal? Pode até não ser ilegal, mas é absolutamente imoral. É uma prática totalmente imoral. Alcolumbre foi pego com a mão na botija, uma denúncia gravíssima dessas ex-assessoras dele, que inclusive entraram com uma denúncia na Justiça do Trabalho contra Davi Alcolumbre. É aí que o bicho vai pegar, porque dessa vez não vai, as testemunhas não vão fugir do que contaram. Agora, o que aconteceu de fato com o Alcolumbre? Deixa eu ser bem resumido. O seguinte, tem um rapaz chamado André Mendonça. André Mendonça, ele faz parte lá em Brasília do que se chama de Turma da Esplanada, que é o quê? O grupo de poder que manda de verdade lá em Brasília. E esse grupo faz parte do tal do establishment. Então, quando alguém desafia esse tal do estamento burocrático, sabe o que acontece? Leva pancada, entra no cacete. E foi isso que aconteceu com o Davi Alcolumbre, que está sendo até chamado de narcolumbre, está sendo xingado aí, porque um familiar dele também teve envolvimento direto com o tráfico de drogas. Então, o inferno dele começou e vai se ampliar. Por quê? Porque ele desafiou e contrariou os interesses do tal establishment. Aprende, Alcolumbre, você não vai se reeleger e ainda pode acabar preso mais adiante. E, cuidado, pode ser julgado até pelo André Mendonça. Ô Consta, eu quero te perguntar justamente sobre esse ponto que eles trouxeram, né, da impunidade, porque o Piperno disse que o Onyx confessou e nada aconteceu com ele. No caso, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, a investigação está emperrada no Supremo Tribunal Federal há mais de um ano. E esse caso do Davi Alcolumbre, o que acontece, na sua opinião, agora? Então, Paulo, a corrupção, o peculato, e que vem desde baixo, das pequenas coisas até a grande corrupção em Brasília, ou espalhada pelo Brasil, ela tem dois grandes fatores, né? O escopo do Estado, que é o tamanho do prêmio, né, para você conseguir colocar a mão nesse poder, e a impunidade. Ou seja, se você fizer esse tipo de prática e desviar recursos, é muito pouca chance de você ser punido. Essa combinação é explosiva. Eu quero evitar dois extremos aqui, porque política é arte do possível e não é lugar para puristas. Mas eu quero evitar dois extremos e manter a minha coerência desde o início aqui, quando eu comento sobre esse caso envolvendo a família do Bolsonaro. E muita gente tenta pegar aquelas minhas falas antigas para achar que eu mudei em alguma coisa. Eu não mudei não e vou manter minha coerência. Os dois extremos que eu procuro evitar são os seguintes. Primeiro é banalizar a prática, porque todo mundo faz e isso é verdade, como se por si só, então, isso não exigisse algum tipo de corretivo ou punição. Exige, principalmente para quem foi pego com a boca na botija. Mas todo mundo sabe que é uma prática espalhada por tudo que é gabinete. Aliás, o PT colocou no estatuto que tem que dar 10% de volta para o partido. Tem uns que usam para o partido, para a reeleição, tem outros que usam para encher os cofres próprios, né? Mas é desvio de recursos, é colocar lotado lá nos gabinetes as pones, né? E se apropriar desse recurso que nós, como pagadores de impostos, estamos pagando. Então isso é um problema, e não é porque todo mundo faz que é para passar pano. Agora, tem que ter senso de proporção, de prioridade. O meu grande problema sempre foi quererem achar que a rachadinha era uma coisa de um gabinete e só falar disso, né, e esquecer do resto todo e por aí vai. E aí vem o segundo ponto, que é o banalizar para fingir que não é problema ou não é crime, é um erro, ou só focar em um gabinete, e o outro lado, que é virar e falar assim, o cara roubou uma galinha, o outro matou 3, é o maior mafioso do mundo, sei lá o quê. Ah, não, ambos são criminosos. Isso é uma tática muito conhecida de você banalizar o grande crime, né? Veja, quem contrata, e foi o exemplo que eu dei no passado, né? Quem contrata uma empregada na informalidade está cometendo um delito, é uma infração. Você está deixando de recolher impostos, né? É uma infração muito comum. Quem dá uma cervejinha para o guarda, né, para se livrar de uma multa, é uma infração, é um crime. Agora, ninguém em sã consciência vai banalizar e dizer tanto faz, que isso é uma coisa cultural da impunidade muito ruim, e também ninguém deveria virar e falar assim, se você já deu cerveja para o guarda, quem é você para falar do Lula?
Então, essa é uma tática muito comum, né? A rachadinha é uma prática espalhada pelo país todo. Quem é pego com a boca na botija tem que servir de exemplo, tem que ser punido, né? E a gente tem que tentar coibir isso, reduzindo o escopo do Estado, diminuindo a quantidade de assessores e aumentando a impunidade para quem for pego, né? Agora, sem achar que só aconteceu em um gabinete ou usar de forma seletiva o rigor ético, né, quando é para atacar a família Bolsonaro, ou para pegar isso como exemplo e dizer, tá vendo? Quem é ele para dizer alguma coisa do Lula? Né? Então, essas estratégias é que precisam ser denunciadas. Agora, foi pego desviando recurso, praticando peculato, que seja punido, meu caro.